Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez, aprove ao Senhor nos permitir estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus para meditarmos em Sua palavra, adorarmos a Sua pessoa santíssima e o que nós pretendemos fazer nos próximos minutos. Eu quero, nesse instante, como deve ser, eu quero orar rogando a Deus a sua bênção sobre esta atividade que nós estamos realizando para a glória dele. Eu convido os irmãos que estão já conectados conosco a que busquem a presença do Senhor nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, queremos agradecer ao Senhor por este momento tão especial, quando estamos diante de Ti, ó Deus, para servir, adorar, exaltar o Teu nome, nos debruçando sobre a Tua palavra, na certeza de que o Teu Espírito Santo há de nos conduzir a uma compreensão suficiente para o nosso desenvolvimento cristão. Portanto, rogamos, ó Pai, que em todas as coisas que estamos realizando agora, o Senhor esteja presente conosco através do Teu Espírito e que tudo que venhamos a fazer seja do Teu agrado. Nós te rogamos estas bênçãos sobre nossas vidas, sobre a vida de cada servo Teu nesse momento, que está reunido, onde quer que estejam, ou estão reunidos, onde quer que estejam, que o Senhor os abençoe, que nos abençoe. Há muita gente nesse momento voltando-se para o Teu trono de glória. Rogamos a Tua misericórdia, a Tua bênção, no nome de Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Meus amados irmãos, o nosso estudo de hoje à noite versará sobre a igreja, que eu estou adiantando isto para os irmãos, porque inclusive é um título que está aí na nossa live, um estudo sobre a igreja. É claro que não será um estudo abrangendo todas as nuances do assunto sobre a igreja de Cristo, mas é o início de um estudo mais acurado sobre a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós queremos convidar aos irmãos para que façamos uma leitura bíblica no Salmo de número 24. Salmo de número 24. O Salmo de número 24 é um salmo que exalta a vinda do Rei da Glória. Esta vinda, é claro, ela tem duplo sentido. É a vinda do Rei da Glória. Aliás, tríplice sentido. A vinda do Rei da Glória. Profetizado pelo salmista, na pessoa de Cristo, vindo à terra. Também a vinda deste Rei para habitar em nós, a igreja, e isso está bem claro no Pentecoste, e a partir dali, com as palavras de Jesus, estarei convosco todos os dias. E a segunda vinda. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela estava conversando comigo sobre a segunda vinda de Cristo. E nós estávamos identificando alguns sinais
que nos parecem ser sinais condizentes com as profecias bíblicas, ou seja, a vinda do Senhor Jesus nos parece muito próxima, mas só quem sabe o dia é o próprio Deus. Vamos então ler o Salmo 24, peço que os irmãos acompanhem. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, das vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Como eu disse para os irmãos, nós temos a intenção de conversar hoje sobre a igreja. Então nós vamos cantar um hino alusivo a este assunto, o hino de número 300 de nossos hinários. Enquanto você procura aí, me permitam dar as boas-vindas ao Rony, lá de Volta Redonda. Os irmãos lembram do Rony e Lucas, né? Lá de Volta Redonda. Nossa irmã Maria Luísa Locatel, a Sônia Buarque, a irmã Carlota, a irmã Daiane, a Isabel Ferreira, boa noite, Isabel, Marisa, Eliezer Brito, Eliséia, Giovânia, a Fátima, a irmã Elza Amaral, lá da Bahia, Miguel Calmon, nosso irmão Roberto Carlos, o Marcelo, a irmã Cleni, Juliana, presbítero Clair, Noemi Brito, Aparecido Batista, são pessoas que eu já identifiquei aqui, que estão conosco, mas para frente é possível que a gente cite, nós viemos a citar mais alguém. Então o hino de número 300, alusivo à igreja, para resgatar a igreja, grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Então vamos cantar? Agora que sou tua,
tua vida não poupasse. Eu receber teu jogo e em teus passos caminhar, se por ti eu sofro tudo, vem contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim encontraste, para meus filhos partires, tua vida não poupasse. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, respeitar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus filhos partires, tua vida não poupaste. Amém. Amém. Meus amados, eu quero ler ainda um outro salmo, o salmo de número 26. Então, busque aí na sua Bíblia. Agora nós temos que falar sempre assim, ou no seu smartphone, né, ou no seu computador. Salmo 26. Ouçamos então a leitura. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Este é o apelo do justo, que declara fé, confiança, certeza na pessoa de Deus e na casa do Senhor também. Verso 8 diz: Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Nestes dias em que estamos sendo impedidos de estarmos reunidos na casa do Senhor, nós nos associamos aqui ao salmista, ou aos salmistas, porque alguns, não apenas Davi, mas outros salmistas falam do desejo de estar na casa do Senhor. É o seu desejo, é o meu desejo. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre isto, sobre a igreja do Senhor. Amém? O texto de Filipenses capítulo 4, vamos abrir novamente nossas Bíblias.
em Filipenses, capítulo 4, os versos de 6 a 8. Melhor, vamos ler até isso mesmo, de 6 a 8. Vamos ler de 6 a 8. Filipenses, capítulo 4, versos de 6 a 8. O texto diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu tenho aqui alguns pedidos para que nós estejamos orando. Aqueles pedidos que nós temos repetido aqui, e muitos deles já foram atendidos, nós louvamos a Deus por isso. Eu não vou repetir, porque nós já anotamos e estamos orando. A não ser alguns pedidos que são recorrentes, como, por exemplo, com respeito a essa pandemia que estamos vivendo. Eu lembro aqui dos profissionais de saúde. Eu não sei se a Renata, a Socorro e o Roberto estão nos ouvindo e assistindo. Mas mesmo que não estejam agora, eles vão ficar sabendo. Mas eu acho que estão sim. No dia 12 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem, dia 12 de maio. Essa data foi estabelecida internacionalmente, foi conhecida como data internacional em 1965. Mas em 1938, Getúlio Vargas baixou um decreto onde estabeleceu o Dia da Enfermagem aqui no Brasil. E desde essa época nós celebramos o Dia da Enfermagem. Agora, depois de 65, o Dia Internacional da Enfermagem. Isto foi em homenagem a uma moça, uma cristã anglicana, chamada Florence Nightingale. Essa moça, uma moça crente, né, temente a Deus, ela resolveu, em meio à guerra que estava acontecendo na região dela, ela estabeleceu trabalhar cuidando dos feridos, cuidando das pessoas. Ela se dedicou de tal maneira que ela influenciou muita gente, porque não era comum a mulher se dedicar dessa maneira a essa prática, não era comum. E ela fez isso com 17 anos, ela iniciou, ela chegou ao ponto de ser conhecida como a dama da lâmpada. Por quê? Naquela época não havia, né, a luz elétrica, e ela pegava uma lanterna, uma lamparina, alguma coisa assim, e saía cuidando dos feridos durante a noite. Daí ela recebeu a alcunha de a Dama da Lâmpada. Eu espero que os nossos dignos enfermeiros conheçam essa história. Eu acho que devem conhecer, né? Com certeza. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Então, na data de 12 de maio, nós comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem. Então, Roberto, Renata, Socorro, nós dedicamos a vocês
com muita alegria no coração, nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem. É um dom, eu chego a chamar isso de um ministério, né? Porque é uma entrega de vida. Vocês correm risco todos os dias. O mundo está correndo risco com a pandemia agora. Vocês correm o risco desde o dia que começam a tratar dos enfermos até o dia em que deixarem essa função. Portanto, vocês são verdadeiros heróis, assim como os médicos também. Mas nós queremos parabenizá-los pelo Dia Internacional da Enfermagem, tá bom? E, claro, estender isso a todos os enfermeiros, todos os técnicos que nós sabemos têm se dedicado dessa maneira. Eu, por incrível que pareça, quando eu tinha 9 anos, eu fiquei internado durante muito tempo com uma enfermidade que os médicos não tinham a mínima esperança, né? Uma vez ouvi um médico chamado Almir Vilela dizer para minha mãe que eu não tinha solução para mim. Fiquei quieto, eles pensaram que eu estava dormindo. Mas ali tinha um enfermeiro. Esse enfermeiro me tratou com tanto amor, com tanto carinho, eu nunca mais esqueci desse homem. E nem do nome dele, o Foster. Com certeza ele já deve ter falecido. Eu era menino, ele já era um homem de uns 30 anos. O Foster nunca saiu da minha mente. Devo a ele muito da minha recuperação. Cuidou de mim como se fosse um filho. Não sei se alguém da minha família vai lembrar disso. Eu não sei o primeiro nome, só chamava de Foster. Vejam a importância dessas pessoas na nossa vida. Bom, tenho aqui também um pedido da nossa irmã Renata por uma amiga dela, a Ângela, é da igreja de Itaipu, se não me falha a memória, está com um tratamento oncológico. Renata então pede que nós estejamos orando pela Ângela, a sua amiga, né? A irmã Lenilda pede que nós continuemos orando por sua sobrinha, a Kátia. A Kátia está entubada, ela não está nada bem e a Lenilda está pedindo que nós oremos por ela. Nós vamos orar. Também há um pedido da Fátima por sua família, o seu pai e por seu irmão. Então vamos orar pela Fátima, sua família, seu pai, seu irmão. E eu quero também agradecer, não só pelo dia da enfermagem, pelos nossos enfermeiros, mas também quero agradecer pela vida da irmã Leia, que completou mais um ano de vida, né? Ela disse que convidou a igreja toda para ir lá num churrasco, mas ninguém foi. Então, ela comeu tudo com o Zé Luiz sozinha lá. Né, Leia? Deus abençoe, minha irmã, grandemente. E nós temos conversado, não só com ela, com outros irmãos, todos falando sobre o desejo de nos reunirmos novamente. Hoje eu ouvi um moço falando o seguinte: quem diria que nós iríamos ter saudades da rotina? Aquela rotina nossa e que às vezes a gente achava estressante, hoje nós temos falta e queremos voltar às nossas rotinas, né? Então nós vamos orar por essas pessoas, tá? Damos aí o nosso abraço e agradecemos a participação aí também do nosso irmão Diácono Sebastião, da Rosemary Ribeiro, também da nossa irmã Simone. Estivemos conversando hoje, eu e a Simone e o Antônio, a irmã Márcia Valéria, Dr. Genilson Boixá, por quem nós temos orado pela perda de sua mamãe, né, para Deus confortar o seu coração. Deus abençoe, Genilson. Temos um carinho especial por você. O nosso irmão Roberto Carlos e a Esther também está conosco. Então nós agradecemos aos irmãos
essa união de forças como igreja para adorar o Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, ok? Senhor, nosso Deus, amado e querido Pai, queremos, ó Deus, nesse momento agradecer ao Senhor pela vida dos enfermeiros, pelas vidas desses heróis. Na nossa igreja, nossos irmãos, Maria do Socorro, como assistente social, mas trabalhando como uma enfermeira o tempo todo e às vezes substituindo até alguns médicos em algumas atividades. O Roberto Carlos, esse gigante que está aí na frente da batalha, compartilhando, ó Deus, sempre comigo suas lutas. Também, ó Deus, a Renata, essa mulher gigantesca, que todos nós sabemos dos seus problemas enfrentados, mas que nunca perdeu aquela postura firme diante do Senhor e cumprindo a sua função. Vocês são heróis. Nós somos todos fãs de vocês como servos de Deus, como profissionais, e rogamos ao Senhor que os mantenha firmes. A nossa irmã Leia, também nós repetimos aqui nosso carinho, agradecendo a Deus a sua vida, junto com José Luiz, nesse matrimônio já ultrapassando 50 anos, é um exemplo para tantos, e Deus continue abençoando esse casal tão jovial, que tanta alegria nos traz. Deus abençoe Leia. Também queremos rogar ao Senhor que abençoe a Kátia, livrando-a deste mal, trazendo assim fé e alegria para a família da irmã Lenilda. Ó Deus amado, nós também te rogamos, ó Senhor, pelos outros profissionais de saúde, que o Senhor esteja cuidando de todos eles, abençoando, para que eles ultrapassem este momento tão difícil. O teu servo, Dr. Genilson, teu diácono, homem de Deus, que também está à frente de um hospital, cuidando dos enfermos, rogamos-te, ó Senhor, que derrame sobre esse teu servo tuas maravilhosas e ricas bênçãos, porque ele também está enfrentando muitas dificuldades, mas não arreda pé da frente de batalha. Cuida do teu filho, Senhor, e da sua família, da Libânia, cuida também do seu filhinho, ó Deus, cuida do teu povo, Pai. Senhor, nosso Deus, amado e querido Pai, pedimos também, ó Deus, que cuides daquela irmã de Itaipu, a Ângela. O Senhor esteja cuidando, ó Deus, dessa tua serva, cuidando dos seus familiares, essa irmã que a Renata trouxe o seu nome para que nós orássemos por ela. Cuida, Senhor, do teu povo. Abençoa, Senhor. Nós choramos, certos da tua bênção, agradecidos pelas vitórias que já alcançamos e confiando que outras virão, pois o Senhor já determinou para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. O nosso irmão pastor Geomário, um abraço, meu amigo, lá em Brasília, participando conosco. E o nosso irmão Mário, né? O diácono Mário e a irmã Cristina, lá em Niterói, também estão conosco. Um abraço para vocês. A gente não vê a hora de passar tudo isso para estarmos juntos novamente, né? E será um grande prazer, nós estamos ansiando por isso. Meus queridos, eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versos de 13 a 19. Na maioria das Bíblias tem como título A Confissão de Pedro. Capítulo 16, versos de 13 a 19. Então acompanhe, por favor, a leitura.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos ser ele o Cristo. Meus irmãos, a nossa intenção não é fazer um estudo extenso e nem completo a respeito deste assunto. Ou seja, a igreja. O Espírito de Deus tocou meu coração, me trazendo à mente o seguinte: nesses dias em que nós estamos isolados em nossas casas, por força de orientações governamentais e pela lógica que tem sido apresentada pelos profissionais da saúde, nós temos experimentado uma coisa muito diferente daquilo que estávamos acostumados. Nós tínhamos nosso estudo bíblico, nosso estudo nos lares, né? Nossa escola dominical, nosso culto à noite, o trabalho na congregação, enfim, os trabalhos com federação, confederação e toda a atividade que nós conhecemos e que nos faz tão bem. Não vou dizer que nos fazia tão bem, não, que nos faz tão bem ao espírito, ao próprio corpo, à mente. Agora nós estamos numa situação muito especial. E esta é uma grande oportunidade para o diabo fazer com que pessoas arrefeçam na fé. É uma grande oportunidade. Eu, se fosse ele, ia aproveitar isso. Você está em casa, não está indo na igreja, não está em comunhão com os irmãos, e relaxa aqui e ali, tem alguma coisa. Eu aproveitaria. E ele não está perdendo a oportunidade. Ele está fazendo o trabalho dele. Nós temos que fazer o nosso, porque o nosso está ligado ao que Deus faz. Vocês querem ver uma coisa que eu tenho observado, em que o diabo está trabalhando na vida dos crentes? Eu não estou me referindo à minha igreja, em especial não. O sustento da obra. O que tem de malandro, escuta bem o que eu estou falando, o que tem de malandro, que por conta de estar em casa, por conta de estar recluso, não está nem aí para a obra da igreja, o sustento da obra, tem muito, irmãos. Eu tenho conversado com colegas sobre esse assunto e enquanto alguns têm dito para mim que não sofreram tanto com essa situação, mas é uma situação complicada. Graças a Deus, no nosso meio não tem ninguém vendendo grão de feijão com uma mensagem gravada a laser, né? Essa madrugada eu estava assistindo aqui um programa e o camarada conclamando para conquistar 1 milhão de pessoas que se juntassem à igreja em oração. Eu achei aquilo ótimo, falei, muito bom, bom incentivo. Então você registre, entre aí no nosso grupo, no WhatsApp, vamos conclamar 1 milhão de pessoas para orar. Então você põe seu nome, põe seu endereço.
e vamos orar. Nós temos que guerrear com oração. Eu estou gostando do negócio. Daqui a pouco veio o golpe, né? E o golpe foi o seguinte: agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer um propósito. Aí quando fala disso, vai fazer um propósito, você pode esperar. Cada um vai dar uma oferta de R$ 33, que é exatamente o tempo que Jesus viveu nessa terra, 33 anos. É R$ 33. Um outro, mandaram uma mensagem para mim, do outro vendendo máscara invisível. R$ 300. Uma máscara invisível. Era a máscara do Espírito Santo. Ele é invisível, então você faz assim, põe a máscara, pronto, você está protegido. Essa máscara eu estou vendendo a R$ 300. Como? Mas o que tem de espertalhão aí? Pois bem, isso mostra o desespero dos financistas, dos mercenários. O que eu estou colocando aqui não é mercenarismo, é um dos fatores com os quais eu me preocupo no sentido de profeta, de orientador espiritual. Será que o nosso isolamento vai nos permitir deixar de orar? Deixar de ler a Bíblia? Deixar de testemunhar? Deixar de evangelizar? Deixar de amar? Deixar de sustentar a obra? Essa pandemia pode se tornar uma desculpa esfarrapada para muita gente. Não corra esse risco, irmão. Por quê? Eu vou mostrar para os irmãos o que está acontecendo aqui. Vamos analisar esse texto. Minha preocupação é uma preocupação legítima, ou seja, de que nós percamos as características de igreja só porque não estamos indo lá no templo, de argamassa, tijolo, concreto. Porque não estamos indo lá, então agora eu já não sou igreja, não estou igreja, eu já não faço parte da igreja, a igreja não tem compromisso comigo, enfim, uma série de ideias que o inimigo certamente vai colocar na cabeça de muita gente. Vamos nos preparar, vamos nos resguardar sobre isso. Eu quero esclarecer, como isso aqui é um estudo, eu nem sei se eu vou terminar hoje. Se eu não terminar hoje, quinta-feira que vem a gente continua. Tá, vamos lá. Eu quero aqui esclarecer algumas coisas para os irmãos. Em primeiro lugar, a palavra igreja, que na língua grega, né, a gente conhece como eclesia, alguns falam eclésia, mas é eclesia, né? Significa basicamente os chamados para fora. Ek é uma preposição, ek é uma expressão que denota fora, para fora, do lado de fora. Basicamente significa o seguinte: nós estamos no mundo, diz Jesus lá em João 17, estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos chamados para fora do mundo. Em linguagem espiritual. Chamados para fora. Está de acordo com o que diz lá em Romanos capítulo 8. Paulo falando ali. Aqueles a quem ele predestinou, chamou para fora. Chamou para si. Né? Então essa é a palavra. Igreja significa isso, originalmente. Aqueles que são chamados para fora do mundo, no sentido de estarem ligados ao mundo, servindo ao mundo, mas agora servem a Deus pelo Espírito e estão em Cristo. E diz a palavra, somos novas criaturas. Muito bem, essa é a primeira colocação que eu quero fazer. A segunda colocação é com respeito a Pedro. Esse texto tem sido um texto que fundamenta, é usado pela Igreja Romana para fundamentar o papado na Igreja Romana. Papado este que teria começado com Pedro, fundamentado nesse texto. Ora, nós sabemos que o líder da igreja cristã nascente, ou estava nascendo, não era Pedro, era Tiago. Ele quem conduziu o concílio de Jerusalém, era ele o líder.
Tiago, o irmão de Jesus, como alguns preferem falar, meio irmão de Jesus. Ele era o líder da igreja. Foi ele que liderou os concílios, né? E lá no concílio de Jerusalém, era ele o líder. Se tivéssemos que ter um papa inicialmente falando, seria Tiago, não Pedro. Mas o texto diz assim, Jesus olha para ele, é interessante que Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi o Espírito Santo. Logo depois, quando Jesus fala para os apóstolos que ele está indo para Jerusalém e para ser ali torturado, não, né? Aqui, ó, ele prediz a sua morte, a sua ressurreição. Então Pedro pula na frente e diz, não, Senhor, não vai acontecer isso não. Aí ouve de Jesus as palavras diferentes. Arreda de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas de homens. A verdade é que quando Jesus se dirige a Pedro e fala, tu és Pedro, ele usa a palavra Petros, que significa lasca de pedra, ou pedra pequena, ou um fragmento. Quando ele diz sobre esta pedra, ele usa a palavra Petra. E essa palavra agora, ela tem um significado de rocha. Essa palavra é usada, eu esqueci o nome, eu confesso para vocês que eu esqueci o nome do personagem grego, da mitologia grega, que numa história ele disse que ele pegou uma pedra e jogou no mar, fazendo com que os navios inimigos voltassem todos para a praia. Que a pedra que ele jogou era tão grande que provocou uma tsunami absurda. Teve uma outra oportunidade que ele também usou uma pedra e usa essa expressão, a mesma expressão, sempre com o significado de pedra gigantesca, rocha enorme. Olha, eu estou citando isso porque a própria história dos gregos, na língua, né, na literatura grega, essa palavra que foi usada por Jesus significa sempre isso. E Jesus não diz, Pedro, você é pedrinha, você é lasca de pedra. Sobre essa pedra, ele não fala assim. Ele diz sobre esta pedra. Ele aponta para ele mesmo. Esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja romana, quanto a isso, não tem nenhuma base para dizer que Pedro seria o primeiro papa e que a igreja foi fundada sobre Pedro. Eu tenho aqui alguns textos. Por exemplo, a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, verso 11, diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 11. Se você pular para frente e for para Efésios, capítulo 2, verso 20, Efésios, capítulo 2, verso 20, você vai ler. Verso 19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é o fundador da igreja. Vamos ler um último versículo, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versos número 4 a 6.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 6. Olhem o que está escrito aqui. O título é, do capítulo 2, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Capítulo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. É impossível que seja nosso amado irmão Pedro. Impossível. Bom, eu poderia me alongar nesse tema, ou nessa defesa, durante muito tempo, porque são muitos os textos que sustentam essa nossa palavra. Mas nosso objetivo hoje, eu coloquei tudo isto para que os irmãos tenham uma consciência do que seja a igreja. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. E isso, acredito que todos conhecem, mas é necessário que nós esclareçamos que a igreja invisível é a igreja composta dos eleitos, daqueles que realmente foram lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro. A igreja visível é aquela que nós vemos onde há muito joio. A Bíblia diz isso. Há joio no meio. É aquela igreja onde muitas pessoas estão iludidas, ou se iludem, ou querem iludir a outros. E Jesus mostrou isso. A necessidade da presença do joio para identificar o trigo verdadeiro. Então a igreja visível é a instituição, ou seja, é o número de todos aqueles que se apresentam como igreja. Ok? E quem sou eu para duvidar quando você diz para mim, eu sou parte da igreja de Cristo? Não duvido. Eu, como pastor, tenho visto dezenas de pessoas ao longo do meu ministério entrando na igreja, crendo numa coisa e depois abandonando a igreja. Eu disse na reunião passada, eu conheço pastores que se transformaram em líderes da Umbanda, pastores que se transformaram em padres, membros de igreja que se voltaram para o espiritismo, para a Umbanda, o Candomblé. Eu conheço vários, como conheço também vários que fizeram o contrário, padres que se converteram, pessoas do espiritismo que se converteram, pessoas da Umbanda, do Candomblé, dos cultos afro, que se converteram ao Deus verdadeiro através de Jesus Cristo. E essa é a definição. O que nós vemos é a igreja visível. O que nós não vemos são os verdadeiros cristãos que são o corpo de Cristo. Nós temos na nossa confissão de fé de Westminster um capítulo sobre a igreja, falando sobre a pureza da igreja, sobre a função e a missão da igreja. E em determinado momento nós lemos o seguinte: existem igrejas em seu contexto institucional, né? Porque fora isso seria impossível essa declaração da confissão de fé, que tem se transformado em verdadeiras sinagogas de Satanás. A confissão de fé não está se referindo à igreja invisível. Seria impossível ela voltar a ser sinagoga de Satanás.
Aqueles que dizem que são e voltam é porque nunca foram. Está em cima daquela expressão que eu também quero esclarecer para os irmãos, que Jesus diz para Pedro assim: eis que eu te darei as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Algumas pessoas entendem que essas chaves do reino dos céus seriam a forma de Pedro autorizar alguém a entrar no céu. Olha, você vai entrar no céu. Aliás, popularmente isso aí é falado até em tom de brincadeira por muita gente. Pedro tem a chave do céu, ele que abre, ele que fecha. A gente sabe que não é isso. E duas coisas aí. Em primeiro lugar, essas chaves do reino dos céus, dada a Pedro, no sentido de ele ser um judeu, com convicções judaicas a respeito da salvação, e ele foi o primeiro apóstolo dos gentios, não foi Paulo, foi ele, foi Pedro. Pedro foi o primeiro pregador aos gentios. E o que Jesus estava dizendo era exatamente isso. As chaves do reino dos céus, que era uma coisa restrita aos judeus, Pedro abriria as portas para o mundo. Pedro abriria as portas do reino. E foi o que aconteceu. Ele foi conhecido como apóstolo dos gentios, Paulo também. Então vejam bem, essa é a primeira explicação que eu quero deixar com os irmãos. A segunda é uma questão da estrutura da língua. Até na nossa própria língua, nós traduzimos o que está explícito na língua grega. O conceito, o pensamento é o seguinte: se Jesus dissesse, tudo que ligares na terra, eu vou ligar no céu, Pedro ligaria antes e Jesus ligaria e depois levaria para o céu. Então Pedro seria o responsável por ligar aqui na terra. Você está salvo. Agora, Jesus, anota esse aí para mim. Vou mandando mais um. Agora, não foi isso que Jesus falou. Ele falou no tempo passado. Ele disse, o que ligares na terra, e ligar não visivelmente. Ligar na igreja é invisível. O que for ligado entre nós, enquanto igreja é invisível, já foi ligado no céu, pela salvação em Cristo, dando conta daquilo que nós defendemos, a eleição. E aí nós vamos para a igreja em Atos, quando diz ali que o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Os que haviam de se salvar historicamente, temporalmente, não a salvação já outorgada por ele na cruz do Calvário aos seus eleitos. Este vai se revelar. Então, todos aqueles eleitos que deveriam se revelar, Deus ia acrescentando à igreja. Os que haviam de se salvar no contexto de declarar esta salvação diante dos homens, salvação fundamentada na fé em Cristo. Muito bem, eu acho que deu para todo mundo entender isso, pelo menos para que a gente possa continuar o nosso estudo. Um estudo sobre a igreja. Então você que está em casa, você não deixa de ser igreja porque está em casa, você é igreja. Nós somos a igreja. Porque a igreja não é o templo feito de argamassa e tijolo. Nós somos o templo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, onde quer que estejamos. Então o primeiro aspecto sobre a igreja que eu queria discutir com os irmãos, tratar com os irmãos, é o seguinte: é sobre o aspecto físico da igreja. A igreja tem no seu aspecto físico uma determinação da parte de Jesus, criando esta igreja. A igreja foi criada, a igreja no contexto que nós conhecemos hoje, foi criada ali no ministério de Jesus com os apóstolos. Antes não havia isso.
Antes, o conceito, o que nós estamos vivendo hoje é o que acontecia. A igreja, na verdade, funcionava a maior parte do tempo dentro de casa, com a liderança do pai, a liderança dos profetas, dos sacerdotes, influenciando a vida das pessoas, mas tinha sinagogas, havia sinagogas, onde as pessoas iam frequentemente, mas não com o compromisso que nós temos hoje, não da maneira como nós temos hoje. Esta igreja, eu quero dizer o seguinte, ela foi corroborada durante todo o ministério do apóstolo Paulo. Essas igrejas eram fundadas e depois elas eram estabelecidas. E a gente vê isso lá no Apocalipse, com João, 100 anos depois do nascimento de Cristo, em média, estava lá, 90 anos, né? A igreja já estabelecida, as 7 igrejas da Ásia, onde já havia pastor, onde já havia um corpo docente, já na época do Concílio de Jerusalém, né? Dali reuniram-se os líderes da igreja e emitiram cartas. Havia uma organização eclesiástica já naquela época. Então, nesse aspecto físico da igreja, nós vemos a sua criação, a sua organização e o seu fortalecimento. As igrejas começaram a eclodir em toda a Ásia, Europa, em todo lugar conhecido. A igreja começou a se estabelecer organizacionalmente. Isto é indiscutível. Não é uma invenção moderna. Essa é uma invenção de Deus. Deus criou a igreja e colocou Jesus como pedra fundamental desta igreja. Invisível, sim, mas visível também. A gente pega a carta de Paulo aos Coríntios e a gente vê Paulo exortando a igreja de uma maneira assim, contundente. A gente ouve Paulo falar para algumas igrejas sobre alguns elementos, dizendo que essas pessoas não deviam nem ser cumprimentadas. Fala de Himeneu, fala de Alexandre, fala de tantos outros. Conversa com Timóteo, diz, olha, cuidado, você vai encontrar lobos em pé de cordeiro. E não foi à toa que Jesus disse o seguinte, é um texto que a gente entende com respeito ao mundo. Jesus fala assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E vocês acham que é só no mundo aí fora que tem lobo? De jeito nenhum. Dentro da igreja visível está repleto de lobos vestidos de cordeiro. Mesmo porque você, quando falar em igreja, não pense na presbiteriana. A igreja presbiteriana é um segmento da igreja de Cristo que tem princípios nos quais nós acreditamos e aos quais nós defendemos. Mas tem a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja congregacional, a igreja... e vai por aí fora. Um monte de igrejas. E ao redor do mundo, igrejas que se chamam reformadas, enfim. Mas, quando nós pensamos em lobos vestidos em pele de cordeiro, eu fico pensando, por exemplo, na igreja americana, por exemplo, a chamada PCUSA, né? Presbyterian Church and USA, ou seja, dos Estados Unidos da América, PCUSA que a gente chama, United States of America. Eu estive num concílio em Brasília, no Supremo Concílio em Brasília, muitos anos atrás, tem muito tempo, e veio uma comitiva da PCUSA, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, essa que a gente chama de PCUSA, né? PCUSA. Veio uma comitiva. A moderadora era uma mulher, que era pastora e moderadora. E vieram com uma proposta de serem parceiros da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o presidente era o reverendo Guilhermino, que recebeu muito bem a comitiva e tal, e aquela comitiva devia ter umas 20 pessoas. E quando essa comitiva começou a caminhar pelo auditório lá da Igreja Nacional em Brasília, nós éramos em torno de 1.200 pessoas. O pastor Cleómenes
Anacleto de Figueiredo. O pastor Milton, que hoje trabalha no governo, foi convidado por Bolsonaro, trabalha numa área do governo que eu esqueci qual é. Pastor Milton. O pastor Ludgero Bonilha. Uma turma de pastores se levantou e começou a reclamar daquilo e pedir que isso não acontecesse. E aí levantaram-se dezenas, centenas de presbíteros e pastores dizendo não àquela parceria. E um dos pastores, que eu não lembro mais qual foi, se foi o Cleôncio, o Milton, ou se foi o Ludgero, um deles levantou-se e fez a denúncia de como estava a situação da igreja lá, inclusive aceitando homossexuais, com pastoras e tal, e uma igreja voltando, naquela época já irmanada com essas questões que nós não aceitamos. Muito bem, a delegação voltou, saíram dali de cabeça baixa, foram embora. A proposta aceita pelo presidente na época, Guilhermino, foi rejeitada. E nós podemos perceber que aquela igreja estava totalmente deformada. A nossa confissão de fé diz, quando fala sobre a igreja, de que algumas igrejas, e ali está se referindo a igrejas visíveis, têm se tornado verdadeiras sinagogas de Satanás. E não, você não precisa ir muito longe, não. Eu não vou citar aqui por uma questão de ética, porque isso aqui é público, mas nós temos duas denominações intituladas Igrejas Irmãs Cristãs que fizeram parceria com a Igreja Romana e que têm uma vida totalmente diferente daquela que predispõe a palavra de Deus. Igrejas com as quais nós não podemos comungar. A Igreja Universal do Reino de Deus fez um pedido, enviou um pedido para a nossa igreja para ser reconhecida como igreja cristã. Nós respondemos dizendo que não, que nós considerávamos como uma seita e não uma igreja. Foi a resposta que nós demos. Então, quem vier da Igreja Universal tem que ser rebatizado, tem que ser batizado, né? Tem que professar a fé, porque mas chamam de igreja. Ah, é igreja. Pois bem, a igreja foi criada por Jesus, a igreja foi organizada por Jesus e seus apóstolos, né, dos quais o último foi João, o evangelista João. E o Senhor Jesus vem fortalecendo a sua igreja visível, invisível e visível ao longo da história. Hoje nós somos uma instituição de muita influência no mundo, o mundo inteiro. O mundo inteiro. A igreja tem uma influência gigantesca e tem feito uma obra extraordinária. Ainda no aspecto físico da igreja, nós vemos a questão da sua praticidade, a facilidade de nos reunirmos, de estarmos unidos em comunhão. Imagine os irmãos, se nós tivéssemos que, para manter a nossa fé, comungar, tivéssemos que ir a Israel, ou então fundar sinagogas, onde só podem dirigir israelitas. Como é que nós faríamos? Nesse sentido, o aspecto físico da igreja é importantíssimo. A igreja tornou-se aquilo que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E essa consciência de que nós somos a igreja, ela é importantíssima. Mas é importante também que tenhamos um local para congregar. Isso é milenar. Então, no aspecto físico, a igreja é de uma importância capital. Até o próprio governo reconhece isso. A praticidade da igreja. A direção da igreja, tanto humana como divina, ela está fundamentada naquela palavra que Jesus falou para Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então há uma relação. A igreja no aspecto físico, ela tem uma importância, eu diria, não vou dizer idêntica, mas quase, ou talvez eu vou dizer idêntica mesmo, ao templo de Jerusalém, ao templo
que foi erigido pelos judeus, foi erigido por Salomão, né? Então, com certeza, nós temos isso. Quando, no livro das Crônicas, Deus fala para Salomão, meus olhos estarão voltados para este lugar. Eu creio que as nossas atividades, espiritualmente falando, elas são válidas aqui, na nossa casa, ou lá no templo. Mas, se Deus estabeleceu que nós fundássemos igrejas para a nossa comunhão, para a nossa união, para o nosso fortalecimento, com certeza ela tem uma importância muito grande na nossa vida. Importância didática, importância funcional, fortalecimento, e enquanto o próprio Deus vai conduzindo aquelas pessoas que, por sua vez, conduzem o seu rebanho. Não foi uma nem duas vezes que a Bíblia se referiu no Novo Testamento à importância dos líderes. Efésios capítulo 4 fala sobre os líderes. Apocalipse fala sobre os anjos, os pastores, os líderes. Paulo fala sobre a importância dos presbíteros, dos anciãos, dos mestres. Paulo fala da necessidade de sustentar essa casta de pessoas, líderes, que se dedicam exclusivamente ao ministério da palavra, do cuidado com o restante dos irmãos. Então, toda essa infraestrutura foi homologada por Deus através da sua palavra. A realidade da igreja no Novo Testamento é incontestável. A sua sustentação por Deus é irrefutável. E a sustentação da igreja pela própria igreja, da igreja visível, pela igreja invisível, também é irrefutável. Então, meu irmão, a igreja tem uma importância capital na nossa vida. A igreja física, o aspecto físico, a comunhão dos santos, a organização, né? Essa união de forças para realizarmos aquilo que Deus quer que nós realizemos, tanto como igreja invisível, como igreja visível. Portanto, esse é o aspecto físico, prático da igreja. Até os governos reconhecem isso. Eu estava ouvindo aí alguém defendendo a abertura das igrejas, um deputado, dizendo o seguinte, ele falando, que a igreja é o único elemento, ele falou uma outra palavra, o único segmento social que precisa estar aberto para alimentar as pessoas naquilo que é mais importante, a sua fé e o seu espírito. Ele falou isso, não foi eu que estou falando. A igreja tem essa importância. Então nós estamos rogando a Deus que nos permita retornar aos nossos trabalhos normais na igreja, no âmbito local, regional, no âmbito nacional, mundial. Nós temos os nossos missionários, né, para sustentar. Então eu faço um apelo a que todos sejam fiéis para com suas igrejas, nas suas ofertas, seus dízimos, na igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, qualquer igreja. Se você não está indo, não deixe de participar do socorro às pessoas, com mantimentos, com sua oferta, com seu dízimo, com a sua participação, procurando com seus pastores o que vocês podem fazer como igreja para ajudar o mundo nessa situação tão difícil. Isso é uma função prática da igreja, um aspecto físico da igreja. Eu tenho aqui algumas questões para tratar com os irmãos sobre a igreja. Eu notei isso aqui, que eu tenho investido um tempo muito grande nas minhas palavras. Ainda que alguém não sinta isso, mas quando eu olho para o relógio e que eu vejo o adiantado da hora, eu fico preocupado, porque num culto normal na nossa igreja, nós começamos 7 horas, terminamos 8h30. É 1h30 de trabalho. Agora nós estamos começando às 19h30, né?
e certo seria terminar às 9 horas. Mas isso com uma liturgia toda diferenciada da nossa aqui, que se resume a algumas 2 leituras, a um hino e orações. Então eu não quero que os irmãos fiquem aí incomodados com a questão do horário. Como eu estou observando aqui, e faltam 15 minutos para as 9, e o que eu tenho para falar, né? Isso foi uma introdução, mas o que eu tenho para falar é um pouco mais longo, e eu não vou dar continuidade agora, porque vocês vão ficar prejudicados. Eu não fico porque eu tenho todo o material aqui na minha mão, que eu já anotei, mas vocês ficarão prejudicados. Então eu quero deixar aqui essas considerações iniciais e falar sobre a importância e o aspecto físico da igreja. Ore a Deus, envolva-se, ligue para os seus pastores, seus oficiais da igreja, os irmãos, entrem em contato. A nossa igreja está fazendo uma reunião de oração aos domingos, às 9h30 da manhã, através do... esqueci o nome do link, mas vou lembrar. Se alguém lembrar aí, coloque para mim. E também às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Por que 5 horas da tarde? Porque nós temos irmãos que depois vão ter os seus cursos, no caso, os seminaristas, né? E o líder desta reunião é o seminarista presbítero Marco Inácio. Ele tem o seu compromisso online a partir das 19 horas. Então, às 5 horas, aqueles que podem, né, participam, entrem em contato com o presbítero Marco Inácio e ele vai passar para vocês o aplicativo Team Link, né? Através desse aplicativo você digita ali, você baixa o Team Link e você vai poder participar dessas reuniões. Nós temos também nosso trabalho às quintas-feiras, nos quais você pode participar. Nós queremos, eu e a minha esposa, nós estamos providenciando aqui uma participação, nós adquirimos aqui o material para podermos fazer uma reunião participativa às quintas-feiras, né? No culto à noite também, com alguém cantando, participações, mesmo de casa você vai poder participar, enfim, nós estamos providenciando isso. Nós não tínhamos o material, mas agora já adquirimos e vamos providenciar isso, para fazer alguma coisa mais dinâmica, tá certo? Então, quarta-feira, 17 horas, através do Team Link, domingo, quinta-feira, às 19h30, o estudo bíblico. Continuaremos falando sobre a igreja na próxima semana. Domingo, 9h30 da manhã, reunião de oração através do Team Link. E à noite, o culto vespertino através das lives que nós estamos fazendo, ok? O filho do irmão Joteni viajou para os Estados Unidos e o irmão Joteni está pedindo que nós estejamos orando por ele. Nós vamos fazer isso. O nome dele é Fábio. Então vamos orar pelo Fábio também, ok? É isso, meus irmãos. Vamos encerrar o nosso trabalho desta noite. E antes de encerrar, queria também agradecer a alguns irmãos mais que estão conosco. A Zenilda, nossa irmã Lore, a Gisele, a Isabel Ferreira, o Carlos José Ramos, minha sobrinha Adriana, a irmã Clenir, a Marisa Cruz, a Maria Melo. Tem também um rapaz que eu vou chamar de Menininho,
lá de Miguel Calmon, está mandando um abraço para a gente. O menininho é o filho mais novo do coronel Isaías, do presbítero Isaías, já falecido. Era o Erisvaldo, o Gerson, o Erisvaldo hoje é evangelista, o Gerson é diácono, e o menininho. A gente chama de menininho, desde que eu conheço, a gente chama de menininho. Então lá é Miguel Calmon, né? E a irmã Céia Gonçalves também, viu, queridos? Tenho muita saudade de todos, um dia nos veremos novamente, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Nós vamos orar, então, agradecendo a Deus por esses momentos e rogando ao Senhor que nos permita retornar na próxima quinta-feira com a conclusão do estudo sobre a igreja. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, louvamos-te, ó Senhor, por tua graça e misericórdia, nos chamando para fora do mundo e para dentro do teu corpo vivo, corpo de Cristo, a igreja invisível. Te louvamos, ó Senhor, porque sabemos que não há valor nenhum em nós mesmos, mas isto é fruto da tua graça e da tua misericórdia. Queremos rogar-te, ó Deus, que nos concedas uma noite de paz, de sono reparador, e uma noite onde o teu próprio Espírito esteja nos guardando, como sempre faz. Pai, queremos rogar-te que tu estejas cuidando dos médicos, enfermeiros e os enfermos que estão lutando contra esta pandemia. Rogamos, ó Senhor, que num tempo muito breve o Senhor livre a humanidade desta enfermidade terrível. Cuida do teu povo, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua graça sobre o teu povo. Faze conosco, ó Deus, como fizeste com o teu povo no Egito. Cubra-nos com o teu sangue precioso, de maneira que esta enfermidade, ao passar por nós, ela veja o teu sangue derramado em nossas vidas e não nos atinja de forma mortal. Mas se aprouver ao Senhor levar alguns de nós para o teu reino, nós nos submetemos à tua vontade soberana. Mas te rogamos, Senhor, que preserves a tua igreja. A tua igreja tem uma missão nesse mundo. E para realizá-la, com certeza, é necessário que ela reflita diante do mundo tua graça, tua misericórdia e o teu poder. Ao ponto de as pessoas dizerem, como diziam sobre Israel no passado: quem são estes? Que povo é este? É impossível lutar contra eles. O Deus deles é muito forte, muito poderoso. Não há como vencê-los. Isto, Senhor, não por força nossa, mas pela tua palavra, pela tua força, pelo teu poder, para testemunhar diante dos homens quem é a tua igreja, o que é a tua igreja. É uma das grandes oportunidades que nós temos nesses dias de pandemia. Permita-nos, ó Deus, sermos usados por ti para manifestar a tua glória nesses dias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite abençoada na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe.